Olá, minha gente, boa noite, bem-vindos ao Café com Cris. Eu sou Crislane Lemos, já começo te agradecendo pelo carinho, pela audiência de vocês que estão aí acompanhando tudinho pela GKTV. Tá começando mais um Café com Cris. E olha, minha gente, um Café com Cris importante, como todos os outros, claro, mas hoje uma atenção especial para os pais, você que não é pai ainda, você que é profissional, que lida com crianças. Hoje a gente vai falar sobre um tema que preocupa muitas famílias, mas ainda tem muito estigma, muito preconceito, que é a saúde mental infantil. Exatamente, olha só, a gente vai saber se a gente está diagnosticando demais, como é que a gente vai identificar esses sinais de ansiedade, TDAH, o autismo aí na criançada, né, gente? E também outras dificuldades emocionais. Tá um programa assim mesmo completo. Olha, quando é que é hora de procurar ajuda? Para esse Café com Cris de hoje, eu vou receber a doutora Daniele Rocha, que vem com esse bate-papo incrível, uma bagagem de conhecimento que vocês vão ficar impressionados. E ainda vou contar uma super novidade que vai rolar aqui na cidade de Floriano. Tá começando mais um Café com Cris. E a doutora Daniele Rocha já está aqui no Café com Cris. Gente, olha que linda e maravilhosa. Boa noite, doutora. Bem-vinda ao café. Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui. Eu já conheço o seu programa, né? Já assisti alguns episódios. Obrigada. E tinha muita vontade de estar aqui conversando com você. Olha, gente, quando eu cheguei que ela me falou isso, meu Deus, eu estou me sentindo um artista. Olha, doutora Daniele Rocha, você mora em qual cidade atualmente? Eu moro em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro. E vocês, olhem bem para esse rostinho dela. Vocês lembram de alguém, minha gente? Sabe de quem que ela é irmã? O óculos Olha, disfarça. Sabe de quem que ela é irmã? Ela é irmã da nossa queridíssima doutora Emanuele Rocha. E também da Exato. doutora Graziele Rocha. Graziele Rocha. Então, está aqui, está em casa, muito Estou em bem-vinda casa. ao café. E olha, gente, eu já bati um bate-papo aqui com ela nos bastidores, já estou cheia de curiosidades, enquanto mãe também, né? Toda mãe, a gente é Sim. curiosa, a gente se preocupa, não é, Com doutora? certeza. Eu sou mãe de três, Mãe de né? De cada um em uma geração, porque eu dei intervalos de 5 e 5 anos, então eu tenho um filho de 19 que faz faculdade fora, ele estuda em Chicago, ele joga bola pelo time de futebol da Liga Universitária, Olha numa aí. NCAA 1, que é a primeira divisão dos Estados Unidos. E eu tenho um filho que vai fazer 14 anos agora em julho, já no 9º ano do ensino médio. Eu tenho a minha caçulinha, que é o xodózinho da mamãe. Como é o nome da caçulinha? Isabela. Isabela, um cheiro para você. E os rapazes? Gustavo e Bernardo. Gustavo e Bernardo, um cheiro para vocês. Olha, a mãe de vocês é muito maravilhosa. Devem estar com saudade, com certeza. Com certeza. Doutora, vamos conversar aqui agora sobre as crianças. O que é que está acontecendo com as crianças atualmente? Esses transtornos, eles têm aumentado realmente ou não? Ou agora estão diagnosticando mais? O que é que está acontecendo? As duas coisas, Cris. Na verdade, assim, hoje a gente tem a oportunidade de olhar mais de perto as nossas crianças. Se a gente parar para pensar, 2, 3 décadas atrás, as famílias possuíam uma constituição diferente. As famílias eram maiores, as pessoas tinham mais filhos, grande parte da população ainda vivia em zona rural, não tinha toda essa migração para centros urbanos. Então, as famílias dessa geração, da nossa geração, elas vivem em ambientes pequenos. Elas têm poucos filhos. Com isso, com essa aglomeração nas cidades maiores, veio a violência. Então, as crianças não brincam mais na rua com a liberdade com que a gente tinha antigamente. Então, elas são totalmente dependentes dos pais ou de um outro adulto para levá-la, para deslocá-la para qualquer lugar, seja para estudar, seja para ir ao médico, mas para brincar também. Então, hoje, a nossa vida, o nosso modelo de sociedade é um modelo, eu costumo falar para os meus pacientes, a gente vive num grande Big Brother. Porque com o advento da tecnologia, a possibilidade da gente andar com a internet na palma das mãos, resolver tudo através de um aparelhinho,
claro que isso interfere na maneira como as crianças se comportam e como elas vão se desenvolver, Sim. né? Elas têm acesso a informações que a gente só vinha a ter passada a adolescência, no início da universidade, Verdade. não que eles consigam administrar e compreender, mas que a informação chega, ela chega. Chega. E rápido, né, doutora? Além disso, as pesquisas, né, continuaram seguindo e com os avanços nos estudos, muitas patologias passaram a ser melhor reconhecidas e caracterizadas, e à medida que os manuais de critérios de avaliação foram sendo renovados, a gente foi tendo a possibilidade de identificar quadros que antes apareciam, mas entravam todos no rol ou de psicose, esquizofrenia de início precoce, Sim. né? Eram chamados autistas antigamente, ou no rol das oligofrenias, deficiências intelectuais. Sim, E sim, hoje a sim. gente sabe que existem vários quadros do neurodesenvolvimento, né? Vários quadros que a gente chama de neurodivergentes, Sim. que não necessariamente possuem nenhum comprometimento intelectual e que não necessariamente irão se tornar psicóticos. Olha aí, doutora. Então nós temos as duas Gente, coisas. Esse programa começa assim com uma verdadeira aula. Vocês estão sentindo aqui o que é que vai ser esse café? Doutora, você É um tema não é profundo, é profundo, é mas profundo. ele está muito em alta, porque em as alta coisas estão acontecendo, a gente está vendo e aprendendo na mesma na velocidade. mesma velocidade. Não é, doutora? Hoje em dia, assim, nos consultórios, tudo que você vem vendo, diagnosticando, o que é que mais lhe preocupa? O que me preocupa é que o ambiente tem uma influência muito grande em como o comportamento, os traços de personalidade da criança irão se refletir. Porque uma criança, ela nasce com características inatas, geneticamente determinadas. A grande maioria dos transtornos mentais, de uma maneira geral, eles são de base genética. A expressão desse gene vai depender do ambiente, das experiências que essa pessoa vai ter, vai vivenciar, das interações, dos estímulos que ela vai receber. Sim. E hoje me preocupa muito o modelo de educação parental, que é divulgado como um modelo ideal para... Você que tem uma filha pequena deve ter se deparado já com algumas dicas. Tem muita gente na internet dando sugestão, modelos de como alimentar bem o seu filho, modelo de como criar a parentalidade positiva, a parentalidade democrática. E isso, no meio desse tanto de informação, o que eu vejo é a permissividade. Não é, doutora? Nós vivemos uma geração que recebeu tudo na mão e que os pais não sabiam lidar quando ele diz não. Verdade. E a partir daí está surgindo aí uma série de adolescentes e adultos jovens que não toleram a menor frustração. Não toleram, não sabem lidar. Não permanecem, não engajam, porque tudo precisa estar mexendo ativamente com o sistema de recompensa cerebral. Verdade. E a gente sabe que, para que a gente realmente conquiste algo grande, precisa haver trabalho, precisa haver um preparo, precisa ganhar experiência. Né? Então, errar, aprender, se decepcionar. É a minha grande preocupação com essa nova geração. A ansiedade infantil, ela realmente existe? Existe. Gente. Todos nós temos ansiedade. O que acontece é que a ansiedade é um sentimento, é um sentimento e sensações que são necessárias para a nossa sobrevivência. Sim. Né? Sim. Ela existe para que a gente se prepare para uma ameaça e se proteja, lute ou se afaste. Né? Só que, quando ela aparece de maneira desproporcional, a ameaça, ou em situações que não deveriam ser ameaçadoras, ela está aparecendo de maneira patológica. Já é um sinal. Hoje, eu acredito, eu como mãe,
devem existir vários sinais que nós pais ignoramos, não entendemos ou não damos a devida atenção. Tem alguns Sim, sinais que a gente consegue falar aqui para quem está assistindo o programa, doutora? especificamente da ansiedade? Sim, da ansiedade infantil. Na ansiedade infantil, é muito comum você perceber lá, já o bebezinho, é um bebê que estranha pessoas, que não gosta de dividir com um coleguinha. Ele se mantém mais afastado, mas observando o coleguinha de longe, diferente da criança autista que Sim, fica sim. totalmente isolada, Ok. não percebe o outro e não se interessa para o outro. A criança ansiosa, ela rodeia, ela necessita muito da figura de apego, que geralmente é a mãe, o pai, ou uma babá, a avó. Uhum. Então, é uma criança que sofre muito para se afastar, é uma criança que tem dificuldade de Entendi. permanecer na escola, tem períodos de adaptação maior mais que os demais. São crianças mais inseguras e que demonstram inseguranças das mais diversas formas. Sim, a senhora né? citou alguns, né? Acredito que devam ter vários, mas esses aí são muito comuns e a gente vai deixar um filho na escola, vai buscar. Eu mesmo observei vários casos como esse. A criança não queria ficar na escola, tinha aquele apego, aí a mãe ou o pai ou a babá ter que Isso. ficar ali aqueles primeiros momentos. Então, são vários sinais que São talvez vários sinais. os pais ignorem, não é? E que, infelizmente, muitas vezes acabam sendo reforçados pelos pais. Porque Como, doutora? diante daquela recusa do filho, o pai sente medo de deixá-lo naquela situação. O filho pede, pelo amor O de filho Deus, fica pede, pai, pelo amor de Deus, pelo pai, e o pai e não o tem pai coragem de dizer não. não tem coragem de dizer não. E aí há um reforço, isso se transforma num ciclo, porque a mensagem que o pai acaba transmitindo para o filho é realmente, isso é perigoso, Você precisa de você mim. não deve ficar aí, você estará melhor comigo. Gente Então, do céu. eles acabam passando uma mensagem equivocada. E aí vem as birras também, né, doutora? Quando Aí é que a vem birra, as birras. quando é que a birra deixa de ser normal, minha gente? Gente, olha, vocês que estão assistindo, aproveitem, porque eu estou fazendo uma consulta, viu? Doutora, mas quando é que aquela birra deixa de ser normal? Olha, isso aqui... Então, olha, até os 3 anos, a gente entende que é muito frequente que a criança Sim. faça birras diante de uma situação que ela não sente uma satisfação, ou que a gente não corresponde imediatamente ao desejo dela. Por que que isso acontece? Isso acontece porque durante essa primeira fase do desenvolvimento, a criança está numa fase muito sensorial e ela aprende e responde muito a partir das experiências. Então, ela quer tocar, ela quer pegar, ela não entende os aspectos mais abstratos, Sim. mais subjetivos. Ela não faz um juízo de valor, um juízo social da questão. Ela quer. Então, não existe um constrangimento, porque isso não está desenvolvido. Na criança maior, à medida que a criança vai crescendo, a criança vai desenvolvendo essa percepção social e aí ela vai entendendo que ela não quer aquela atenção negativa. Ela não quer ser avaliada de uma maneira negativa, porque ela já começa a se preocupar com o que os outros pensam dela. No popular, já não quer passar vergonha. Exatamente. E isso cada vez mais cedo. Isso é verdade. Então, até os 3 aninhos ali, a birra vai aparecer, não deve ser reforçada. Sim. Então, show só tem graça quando tem plateia. É antigo, mas eu sempre falo essa frase para os meus pacientes. Se jogou no chão, empurrou as coisas, reaja com uma postura firme, retire o objeto, mude o tom de voz, baixe da altura da criança e fala: isso eu não aceito, isso eu não gosto. Não é falar para a criança: eu não gosto de você. Sim. Eu não gosto desse comportamento e sai. Deu o recado, sai. Não é alisar ali depois que vai chorar. Não fica: filho, levanta. Fulaninho, você vai bater a cabeça. Se bater a cabeça, bateu.
ele tem que começar a entender que isso traz consequências. Verdade. Aí você fala uma coisa dessa, eu estou vendo aqui, presta atenção, Lucas, eu estou fazendo a consulta e vendo as coisas acontecerem lá em casa, porque lá em casa eu sou a firme. E eu tenho certeza que isso acontece em várias famílias. Um pai ou a mãe vai lá, ele é firme. Aí o outro, o cônjuge, o parceiro ali, aí vai lá e diz assim, não, mas não precisa exagerar. Para que isso tudo? Vai fazer a criança chorar? Isso é mais comum do que Né? você imagina. É por isso que é muito importante. Quando a gente fala hoje de terapias, Sim. terapia para criança, a gente fala muito também de treino parental, orientação parental. Sim. Não existe mais tratar a criança sem envolver a família. É impossível. Num caso como esse, de manejo de comportamentos, né, principalmente com criança pequena, Exato. ela não vai aprender sozinha, ela vai aprender a partir do modelo que os pais estão apresentando. A mensagem que a gente tem que mandar, ela tem que ser uma mensagem coerente. Não pode existir o policial bom e o policial ruim. Tá vendo? Né? Porque Tá vendo? ela vai responder Sim. aquilo que for mais conveniente para ela. Claro. O meu pai deixa. Exatamente. É O complicado. que é mais fácil, né? Eu me esforçar um pouquinho, Não é? esperar mais tarde a mamãe terminar, Então, ou ela voltar do trabalho, eu pego agora, é. vou agora. Exato, doutora. É verdade. Eu Então, tenho certeza que todos os pais que estão assistindo aqui estão se identificando. Toda casa tem um, né? Eu nunca ouvi tem. falar, nunca Na conheci grande um casal que diga maioria, assim, não, aqui nós dois, a gente é firme, quando a gente diz uma coisa, a gente concorda na frente da criança. Hora ou outra. são poucos. Sim, Existem. Existe a tentativa, mas que não consegue. Então, a gente tem de Uhum. todo tipo, mas o mais frequente é realmente um dos pais ser mais incisivo, geralmente a mãe, porque fica no dia a dia ali, no cuidado Sim, mais direto com a criança, de alimentar, de dar que banho, de levar entende para a mais as escola. necessidades. E aí, é nesse momento em que a criança vai manifestar mais essa resistência e... Doutora, a gente falou de ansiedade, a gente está falando de birra, e também existe o isolamento social, você citou no início. O que é que acontece, qual é a comparação que você faz hoje com as crianças de 20 anos atrás? Foi que mudou, o que é que aconteceu? Eu acho que mudou tudo. Mudou tudo. Principalmente o grau de autonomia que essas crianças desenvolvem ao longo da vida, né? A gente não permite hoje, com a maneira que a gente está criando os nossos filhos, a gente não permite que eles se arrisquem, né? A gente tem muito medo de todas as coisas e eles crescem achando que o mundo é muito perigoso. É muito perigoso. E eu não posso estar aí, não posso estar numa situação dessa. Eles ficam esperando as coisas acontecerem. Sim. Isso é muito nítido quando a criança está no ensino fundamental. Não existe mais aquilo de eu vou por minha conta estudar a matéria, porque eu quero ser um bom aluno. Sim. Isso é uma raridade hoje em dia. Doutora. E geralmente meninas. É mesmo, Menino doutora. praticamente inexiste esse perfil de grande responsabilidade. Eu quero tirar um 10, a não ser que esteja dentro de algum quadro do neurodesenvolvimento ou de altas habilidades, porque isso aí também acontece. Doutora, assim, de tudo que a gente já falou, de todos os sinais e essas coisas todas que você tem falado, qual é o sinal, o que acontece que você vira para uma família, você olha e diga, procure ajuda médica imediatamente? São diversos os sinais, Sim. tá, Cris? É difícil a gente resumir, porque são inúmeras situações que a gente que podem surgir, que podem indicar que alguma coisa no neurodesenvolvimento da criança está alterado. Vou te falar que, assim, o que eu percebo que chega, Sim. Os pais se preocupam muito com atraso na fala e com baixo rendimento escolar. Uhum. Mas muitas vezes as alterações já estão acontecendo muito antes. De que forma? Num desgaste muito grande na família. O dia a dia ser desgastante. Sim. As mães se sentirem exaustas ao final do dia
no trato, no lido com aquela criança. Alguma coisa está errada, porque não é para ser assim. Então, o tratamento da criança, lógico que vai A envolver a criança que inteira. exige uma supervisão o tempo todo. E tem que ser a mesma pessoa, porque senão ela pode se machucar e ela está crescendo e isso permanece. É Tá uma errado. criança que Tem a que gente precisa estar de olho. Tem que procurar Uma criança ajuda. que recusa o novo, que não aceita novidades, não se interessa por outras crianças, não se interessa pelos brinquedos. Isso tudo é um sinal de alerta. São vários, mas esse resumo que a senhora fez é muito comum de se ver e é um sinal de alerta, não é isso, doutora? Muito bom, muito bom. Com certeza. Gente, vocês estão vendo que esse café de hoje tá mesmo incrível. Beba uma aguinha, doutora. Olha, tem café. Olha, dá um close aqui, minha gente. Tem macarrones da Nutri-Gatô, viu? Aqui é tudo Nutri-Gatô. Esse pão recheado. Delícia. O cafezinho que a nossa produtora Aldejane fez para você. Aldejane, seu café tá uma delícia hoje, viu? Ela não tá ouvindo, ela tá ali no master, mas olha, vai tomando café. Nossa, mas tá especial mesmo. Tome sua água. Gente, olha, para você que está assistindo Café com Cris, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre autismo, sobre TDAH também e descobrir se realmente estamos diagnosticando demais ou se estamos deixando muitos casos passar assim desapercebidos, né, doutora? Vamos saber já já. Olha, enquanto a doutora toma aqui o cafezinho dela, antes da gente ir para o intervalo, eu vou fazer aquele oferecimento especial, mandar aquela dica para você que acompanha Café com Cris. Olha, Posto São Cristóvão, qualidade e confiança e aquela conveniência impecável. Lá tem de tudo. Sabe o que é de tudo? Doutora, lá tem lanche, lá tem sopa, lá tem a bebidinha, tem a cerveja, tem o doce, tem o chocolate. Completa. E o atendimento, olha, meu povo, atenção, empresário, olha, RR Contas, que é a organização financeira com responsabilidade. O Grupo Contábil RR Contas tem mais de 25 anos de experiência, está lá preparado para te ajudar aí nos teus negócios também, na tua vida financeira, né? Dica de saúde, Clinicó, com responsabilidade e confiança também. Conto com UTI móvel 24 horas por dia, tá, minha gente? Tem consultas, exames, cirurgia. Um abraço para todo mundo ali na Clinicó. Minha vizinha de loja. Eldorado Center, tudo para sua casa. Olha, minha gente, vocês sabiam que Eldorado Center é a loja que contém mais variedades por setor? Se tem um setor de sofá, a maior variedade você vai encontrar lá. Se tem um de geladeira, a maior variedade você vai encontrar lá. E depois dessas dicas, é um minutinho que eu estou de volta aqui com a doutora Daniele Rocha para esse bate-papo que está incrível. Quando a urgência acontece, cada segundo importa. E é nessa hora que você pode contar com o Hospital Clinicó. Aqui, o atendimento começa na chegada. Avaliação médica completa e imediata, com precisão e cuidado. Exames realizados com agilidade para diagnóstico rápido. Equipe completa e todo o suporte que você precisa para garantir o melhor cuidado. Conte sempre com o Hospital Clinicó. Atendimento médico de urgência e emergência, 24 horas por dia. Beleza, exclusividade e qualidade você encontra aqui na Eudora. Maquiagens incríveis, fragrâncias marcantes e os melhores cuidados para a sua pele. Vem viver essa experiência. Eudora, a beleza que transforma. Se você achava que precisava rodar a cidade inteira para encontrar tudo o que precisa, você tem que conhecer a Oli Polishop. Aqui a variedade é real. Vem dar uma olhada? A nossa seção de brinquedos e presentes é gigante. Tem desde opções completas para a criançada até aquele presente ideal para não passar em branco. Passando para a parte de utilidades domésticas e cozinha, o foco aqui é praticidade. E para quem estuda ou trabalha, o setor de material escolar está 100% abastecido. E na parte de informática e eletrônico, teremos acessórios que todo mundo usa no dia a dia. E para fechar, o nosso grande diferencial, uma área exclusiva de produtos com temática coreana.
Venha e faça uma visita e confira de perto tudo que a Oli Polishop tem para você. Goleada de oferta do São Jorge Supermercados. É promoção que entra em campo pra vencer a economia. Óleo de soja ABC PET 900 ml, 8,85. Carne na rola costela dianteira, quilo, 27,80. Frango congelado Cogran, quilo, 9,49. Amacete Nutrilado 2 litros, 9,75. Desodorante aerosol Monange 150 ml, 8,39. Vinho Quinta do Morgado 750 ml suave, 12,24. Se beber, não dirija. São Jorge Supermercado é cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Que é o Estamos de volta nesse Café com Cris, minha gente, que tá assim, impecável. E antes da gente voltar no bate-papo aqui com a doutora Daniele Rocha, a gente vai acompanhar uma matéria que a nossa equipe foi fazer nas ruas para saber se os pais, aqui em Floriano, se os pais estão preparados para perceber esses sinais. Vamos conferir. Ansiedade, excessos de telas, mudanças no comportamento das crianças e dificuldade de atenção são assuntos cada vez mais presentes nas famílias. Mas será que os adultos estão percebendo esses sinais? Fomos às ruas para conversar com as pessoas e saber a opinião delas. Na sua infância, quanto tempo você passava brincando na rua? Boa parte do tempo. Boa parte do dia era todo completamente dedicado à brincadeira de rua. As crianças de hoje em dia, você acha que elas fazem a mesma coisa? Não fazem. Não fazem, inclusive eu acho que era importante um trabalho de resgate em cima do resgate de brincadeiras de rua daquela época, um trabalho voltado para isso. Você acredita que o celular está ocupando espaço demais na vida das crianças hoje em dia? Não só acredito, como eu tenho certeza, porque boa parte dos pais, para se livrar da responsabilidade, até mesmo de tomar de conta da criança, dos afazeres, terminam o quê? Introduzindo telas de celular, computador, entre outros, nas crianças. Você acha que qual que é o maior desafio para educar uma criança atualmente? O maior desafio seria um trabalho não só voltado para as crianças, mas também para os pais, em se desapegarem dessa era virtual e assim mudar a realidade que está hoje. Você procuraria ajuda especializada se percebesse alguma coisa diferente no comportamento do seu filho? Com certeza. Inclusive já existe psicólogos, vários profissionais que trabalham voltados para essa área. Na sua infância, quanto tempo você passava brincando na rua? Era meu tempo todo, porque no meu tempo não tinha celular, né? E as crianças de hoje em dia, você acha que elas continuam fazendo a mesma coisa? Não. Muitas vezes, muitos meninos mesmo é em celular. Passa o dia todo em celular. Você acredita que o celular está ocupando espaço demais na vida das crianças? Tá sim, demais. Quando uma criança muda muito de comportamento, a senhora acha que isso merece atenção? Merece sim, toda a atenção do mundo. A senhora procuraria ajuda especializada se percebesse alguma coisa diferente no comportamento do seu filho? Sim. Na sua infância, quanto tempo você passava brincando na rua? O tempo todo. Na minha infância não tinha celular, onde eu moro. Aí hoje em dia eu vejo assim, as crianças hoje com 6 meses, 7, as mães, os pais já dão celular para a pessoa e eu vejo que está estragando a vida da criança. O senhor acha que os pais passam tempo suficiente com os filhos hoje em dia? Não passa. O celular passa mais que os pais. Quando uma criança muda de comportamento, o senhor acredita que isso merece atenção? Sim, não celular na mão. Geralmente as mães, os pais, os adultos pegam e dão o celular. Pois toma o celular, olha o celular. As crianças hoje em dia já fazem isso para pegar o celular. É o que eu vejo hoje em dia. O senhor procuraria ajuda especializada se percebesse alguma coisa diferente no comportamento do seu filho? Sim, lógico que sim. Até porque eu estou fazendo um curso superior e o que ele mais tecla é isso, é a pessoa reconhecer quando a criança precisa de um tratamento especial. Então, no caso, o senhor está estudando e vendo tanto que a atividade física é até mais importante para a criança do que um celular, né? Sim, bastante. Hoje em dia você vê muita criança obesa, sedentária, e é o que a população, não brasileira, piauiense, mas a população em geral está precisando sair do sedentarismo. Quando uma criança muda de comportamento, tu acredita que isso merece atenção? Sim, demais. É um alerta? Isso daí é um alerta. Uso excessivo de tela, até para falar fica mais ruim, a cognição fica ruim, tudo. O celular causa isso. Muitas vezes os sinais aparecem primeiro em casa, na escola ou nas relações do dia a dia.
identificar essas mudanças precocemente pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança. Agora voltamos ao estúdio do Café com Cris para continuar essa conversa com a doutora Daniele Almeida. Minha gente, é isso aí. Olha, vamos agradecer aí a nossa equipe, sempre pronta aí nas ruas de Floriano, trazendo muita informação boa aqui para a GKTV. Doutora, uma dessas partes que mais chama a atenção, e a gente sabe que acontece muito, é que muitos pais não falam a verdade sobre o uso do celular. Tem pai que diz que nem dá, aí lá dentro de casa dá. Tem pai que diz assim, não, só assiste aqui um pouquinho. Deixa a criança a tarde inteira. O que a senhora acha disso, eu doutora? Controlo. Eu né? controlo. Eu vigio. Uhum. A gente sabe que, na verdade, é muito difícil você controlar o que a criança está vendo no celular. Sim. Mesmo em aplicativos que, teoricamente, são feitos para criança, entram propagandas, Sim. entram... mesmo no YouTube Kids, que deveriam passar conteúdos para o público infantil, na rolagem infinita dele lá entram vídeos que não são adequados, Exatamente. com conteúdos inadequados. Então, assim, esse é um grande problema que a gente está vivendo, né? Não tem jeito. E que não tem volta, né? Não tem como a gente eliminar o celular das nossas vidas. Não tem. Mas o que a gente tem hoje de estudo com a população infantil, é que o uso de telas na infância, ele aumenta transtornos de ansiedade, ele aumenta o isolamento social. Existem até alguns estudos que não chegaram a uma conclusão exata, mas que identificaram que as crianças demonstravam um comportamento semelhante ao do autismo. Sim. Então, assim, as crianças estão ficando mais míopes da proximidade com a tela. Com a tela, muito cedo. Muito cedo. Então, elas não estão trabalhando, exercitando a lente do olho, estão ficando mais míopes. Verdade. Então, assim, o tempo de tela, antes de 2 anos, ele deve ser ausente. Ausente, totalmente ausente. Totalmente ausente. Depois dos 2. Eu te falei que a criança pequena, ela aprende a partir das experiências sensoriais. Quais experiências sensoriais uma tela vai estar passando? Quase nenhuma. Criança tem que brincar, pegar, criança cair. Exatamente. Criança ela tem que explorar todos os órgãos do sentido, né? Também a parte motora, proprioceptiva. Então, não tem que ter tela. É o brincar. Né? Depois, existe uma recomendação da Associação Brasileira de Pediatria, que é a mesma recomendação da Associação Americana, de que o tempo vai aumentando gradativamente a partir do crescimento da criança. Sim. Mas, mesmo assim, esse tempo é muito curtinho. É de meia hora, dos 3 aos 4, aumenta para 1 hora, dos 4 aos 6, 7 anos, e por aí vai até chegar no adolescente, que é no máximo 2 horas. A gente consegue, isso inclui TV, telas. Telas. TV, o uso do celular, seja para tablet, o uso do celular seja para estudo, seja para qualquer coisa. Então, se a gente parar para pensar e dar uma olhadinha no nosso tempo de uso, como é? A gente acaba utilizando. Doutora, eu estaria muito errada em fazer uma afirmação como essa, tomara que eu não seja cancelada agora. Mas será que somos nós que estamos adoecendo essas crianças? É uma responsabilidade dizer isso, ou nós não estamos sabendo? Eu acho nós também não fomos educados. Todos nós estamos adoecendo com o advento da internet. Será se no futuro os adultos que já vão saber no que tudo isso deu, será se isso tem uma possibilidade de melhorar? O meu trabalho é muito em cima disso. Né, doutora? Eu acredito muito que, se a gente intervém precocemente, a gente vai ter uma geração mais consciente, que vai entender melhor o impacto de cada uma dessas novas tecnologias e vai administrar isso melhor para elas mesmas
e para os filhos delas. Exato, eu tenho essa esperança, doutora. A gente tem Porque que ter. essa nossa geração, a gente não sabe lidar, tá tudo acontecendo. Foi que nem na pandemia, a gente não sabia o que era aquilo, Sim, era a primeira vez. exatamente. Hoje, nós pais e as crianças, todo mundo, a internet veio nessa velocidade, hoje todo mundo tem um celular, hoje as crianças têm acesso à internet. Sim, Então, mesmo na zona rural. exatamente. Eu no início da semana na zona rural do Piauí, Exato. todo cantinho tem internet. Olha, a gente, agora nesse bloco, o bate-papo é tão bom que rende, né, doutora? A gente falou que ia falar um pouco sobre o autismo, o TDAH e etc. Doutora, atualmente, assim, quando os pais chegam a procurar ajuda médica, por que eles procuram? Quando é que eles chegam a procurar? Então, como eu te falei, a questão dos primeiros sinais ali, os pais, eles costumam procurar, existe uma diferença por sexo, Sim. tá? Os pais dos meninos, eles costumam procurar muito por questões comportamentais desde a primeira infância. Sim. Então, ali, 2, 3 aninhos, a criança já tá, as birras são muito intensas, bate no coleguinha, não fica na roda da escola, na rodinha de leitura. Então, isso começa a ficar muito evidente, porque a criança começa a apresentar comportamentos opositores e desafiadores fora do ambiente doméstico também. Sim. E, geralmente, esses casos estão muito associados a TDAH. TDAH de início precoce, ele cursa muito com esses comportamentos mais desafiadores. A criança não tem muito filtro, então ela é muito impulsiva. Sim. E tem uma carga de bateria enorme. As meninas, elas costumam aparecer um pouquinho mais tarde, ali entre os 10, 11 anos, quando elas começam a vivenciar uma pré-adolescência, que já vem com uma carga de adolescente, porque eles sabem tudo o que acontece na adolescência e elas antecipam isso e já competem muito umas com as outras. Aí surgem muitos casos de ansiedade, surgem muito os casos de depressão. Você está falando isso, doutora, eu estou lembrando que de um caso exatamente como você falou, pré-adolescente, já com muito acesso à internet, está com depressão, isolamento social. Isso é um caso que eu conheço de perto, exatamente como a senhora muita competitividade. descreveu. Então, aí começam as situações de bullying, Isso. né, e de exclusão. E aí surgem esses casos. Eu estou te falando assim em termos de frequência, do que mais procura. Sim. Mas temos também o grupo, que aí não independe do sexo, que busca por dificuldades no processo de alfabetização. Geralmente, esses pacientes já passaram por um psicólogo antes, eles não vêm direto ao médico, já passaram por fono, já passaram por uma psicopedagoga, eles tentam uma equipe multi antes, e aí, quando não há um avanço, eles chegam para o médico. Entendi, doutora. E as crianças, os casos de autismo, que comprovadamente é mais frequente no sexo masculino. Nós temos aproximadamente uma frequência de 2 a 3 meninos para cada menina. Tá? É mais frequente no sexo masculino. Principalmente o autismo que necessita de mais suporte. Sim. Tá? O sexo feminino, se a gente estiver falando do autismo clássico, com grau de suporte muito elevado, nós temos aí 3 meninos para cada menina. É mesmo, doutora. Mas, à medida que o grau fica mais leve, essa proporção diminui. E esses casos de autismo, as pessoas estão começando a identificar cada vez mais cedo. Sim. Porque a criança nasce autista, ela não desenvolve o autismo. A não ser aqueles casos em que a criança é muito inteligente, tem ali talvez o que a gente chama de dupla excepcionalidade, ela tem perfil de altas habilidades associado com autismo, esse diagnóstico pode acabar sendo um pouquinho tardio, porque fica mascarado ali, e a gente só percebe isso ali por volta dos 5, 6 aninhos, quando as demandas sociais aumentam, né? E aí não
não adianta, não basta ele ser só muito inteligente, ele ter uma cognição muito elevada, ele precisa, né, ter o traquejo social. Mas tem sido muito frequente a busca pelo transtorno do espectro do autismo. Mas é cada vez maior, né? E aí, agora há pouco a senhora citou a questão do TDAH, né? E surgiu aqui uma dúvida: como é que a gente consegue diferenciar a agitação do TDAH? Então, será se eu tenho TDAH, doutora? As pessoas dizem que eu sou agitada, ou será se eu tenho, gente? Então, gente, no TDAH, quando a gente fala do TDAH, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Por quê? Porque a região do cérebro que é acometida é a região do córtex pré-frontal. Então, essa sintomatologia que acontece no TDAH, ela ocorre porque essas pessoas produzem pouca dopamina e noradrenalina nessa área do cérebro e elas não amadurecem da maneira que deveria ser o controle inibitório. O que é o controle inibitório? É o freiozinho que diz, opa, ei, te acalma, não é assim. Pense e depois faça. Sim. Então, esse controle inibitório é a primeira coisa que a criança não nasce com ele, nenhuma criança nasce com ele pronto. Uhum. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo sinais do ambiente e vai percebendo que se eu subir aqui nessa cadeira, essa cadeira é leve, eu posso cair. Se eu tentar escalar aquele negócio ali para baixar a luz, eu não tenho altura, eu vou me machucar. Isso, essa percepção costuma ir aparecendo. Sim. Nas crianças com TDAH, que tem a hiperatividade, a impulsividade, sim, elas demoram até 36 meses em relação a uma criança típica da mesma faixa etária. Olha elas aí. demoram para amadurecer essas funções neurobiológicas. Então, elas são mais impulsivas, elas não pensam... Se machucam mais. Se machucam mais, sobem em lugares inadequados, se intrometem na conversa dos outros, esquecem as coisas, geralmente são crianças mais desorganizadas, podem perder casaco, gente, eu acho que eu não tenho, não. Perder... os brinquedos, alguma coisa que levou... Talvez não. Não? Talvez não, porque mesmo a criança com TDAH, ela é capaz de desenvolver o que a gente chama de hiperfoco. Aquilo que dá muito prazer e que, para ela, é muito importante. Eles não têm deficiência intelectual nenhuma. Sim, sim. Aliás, é critério de exclusão. Se houver deficiência intelectual, não é TDAH. Não é TDAH. Tá? Então, muito pelo contrário, as crianças com TDAH costumam ser extremamente inteligentes e extremamente comunicativas. Olha aí. Tá? São pessoas criativas. E não são todas que vão ter dificuldade na escola. Olha aí. Cada Cada caso um caso. Cada caso um caso. Algumas podem ter essas habilidades, as demais habilidades cognitivas tão elevadas que compensa a desatenção. Ela está estabanada e tudo, mas ela é muito boa de ouvido. Se atenta. E ela capta no ar. Olha. Entendeu? E aí você não vê o impacto na escola, mas você vê muito presente a hiperatividade, a impulsividade. O falar nas pessoas pegando. Eu falo, ai, tem que aguente. Não a criança, né? A criança a gente não consegue julgar ou se chatear na situação. É porque tem adultos que são assim, né, doutora? Não consegue olhar e não pegar. Exato. Porque tem adultos que, né, cresceram, não trataram e ficaram assim, doutora. Aquele impulsivo, o que fala demais, o que não pensa, o que, né, doutora? Nós temos, na verdade, nós vivemos uma explosão de TDAH, porque a nossa população adulta está desenvolvendo TDAH. E hoje a gente sabe que o TDAH, ele pode ter ficado ali quietinho durante a infância, durante a adolescência, porque a criança viveu uma vida muito estruturada, uma rotina muito amarradinha. Tá aqui a sua roupa, vai lá, toma um banho. Eles se adaptam muito bem à rotina. A rotina é terapêutica para a criança que tem TDAH. Olha. Agora, bota uma coisa fora da rotina.
Aí ela não vai fazer, vai questionar, e por quê? Mas não Questiona. era aqui que eu tinha que estar, eu tinha que estar ali, e você se atrasou, que o nosso combinado era tal hora. Aí tem que ser a rotina do jeito deles. Sim, 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 sim. Gente, Entende? olha, interessante. A gente fica ouvindo aqui, aprendendo com a doutora e associando também criança e adulto, né? Agora eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá. A pessoa nasce com o TDAH. Ela nasce Ok, com ela TDAH. nasce, mas ele pode ficar guardadinho ali, não se manifestar Pode, e na vida adulta desenvolver. sim. Por quê? O que é que causa esse desenvolvimento, doutora? Qualquer gatilho. Por exemplo, nós Gatilho. vivemos a situação da pandemia. Sim. O isolamento social da pandemia foi como um aprisionamento. Isso despertou o TDAH que estava dormente, adormecido em várias pessoas. É por isso Não que hoje está só esse boom, em doutora? crianças. Sim. Já estava aumentando antes, Sim. porque hoje a gente, como a gente é vigiado, a gente vive num grande Big Brother, né? Então a gente sente que o dia não tem mais 24 horas. Você quer fazer várias coisas no mesmo dia e acha que tem que fazer uma coisa amarrada da outra. Poxa, não dá para você fazer um combinado 3h30, se eu combinei de vir com você aqui 3 horas. Sim. Mesmo que a gente... Termine antes do tempo, né? Entendi. Eu tenho que considerar um deslocamento, eu tenho que considerar Um imprevisto. um imprevisto. Então, hoje, as pessoas estão um pouco perdendo a noção do tempo, né? A noção temporal. Sim. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Gente. E essa pressa tem feito com que muitas pessoas expressem essa genética, expressem essa tendência, né? Porque a gente tem muitas condições geneticamente determinadas que ficam latentes ali. Alguns tipos de câncer, por exemplo, eles já são comprovadamente vinculados a uma mutação genética específica, mas não significa necessariamente que você vai expressar porque a sua irmã teve. Sim. Mas é muito recomendado que, se ela teve, você faça exames com mais frequência e, em alguns casos, até eles indicam a retirada da mama. Olha aí, doutora. Minha gente, olha, Profilático. vocês que estão aí assistindo o café, a doutora é psiquiatra infanto-juvenil e Isso também mesmo. pediatra. Mas eu acho que quem está assistindo o café hoje, os adultos também vão querer se consultar com a senhora. E a senhora atende? Muito. Escuto demais. Doutora, a senhora pode me atender? Posso tomar o remedinho dele? Não, gente. Ai, doutora. Tem que procurar. O tratamento é Ok. completamente individualizado. Sim, sim, sim. A gente, ao tratar uma pessoa, uma criança, um adolescente, eles podem até ter o mesmo diagnóstico, mas eles não vão expressar necessariamente da mesma forma, Sim. porque existe ali um temperamento, uma personalidade, um ambiente todo diferente que vai interferir na maneira como esse quadro clínico se manifesta. A individualidade biológica, ela é em todos os setores da todos saúde os das setores. pessoas, né, doutora? Atendi essa semana 2 pares de gêmeos idênticos, Sim. mas com questões muito diferentes. Olha E aí. que vieram para mim, a queixa, a mãe não conseguia nem sequer perceber que as questões eram diferentes. À medida que eu fui observando e mostrando para ela, nossa, doutora, é mesmo, é diferente. Engraçado, Porque né? mesmo eles tendo o mesmo DNA, o nosso DNA, ele sofre efeitos do ambiente, a epigenética, né? Então, a gente expressa também em função das nossas vivências, das nossas experiências. Legal demais. Gente, olha... Mas só criança e adolescente, tá? Não, só criança. Não dou você não conta. quer me atender, né? Já entendi. Eu não ok. dou conta. Já entendi, ela não vai me atender. Não, você explica muito bem, tudo fica mais claro, né, doutora? E olha, no final do programa eu vou contar para vocês aqui uma coisa que eu acho que quase ninguém em Floriano sabe, e que sorte a nossa que isso vai acontecer. No final do programa eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos para a dica? Vamos para a dica? Vamos lá, Lucas? Olha, aquela dica, doutora, você bebe um café, come um pãozinho, viu? Olha, Casa Bela, inclusive, beijo, sempre traz essa louça linda, deixa o nosso ambiente maravilhoso. E eu vou de mais dicas aqui, tá? Já começo com dica de saúde. Multimed, saúde com qualidade
e cuidado. Gente, uma curiosidade que eu sempre falo aqui para vocês, lá na Multimed, ressonância, tomografia, o raio-x, Deus me livre precisar na madrugada, lá na Multimed vai ter. Tá? Fora várias outras especialidades com profissionais extremamente gabaritados. Aqui está uma, já estou dando spoiler do que eu vou contar para vocês no final do programa, tá? Um beijo para todo mundo aí na Multimed. Mazé, meu amor, ó, gente, a Mazé, um amorzinho. Beijo para todo mundo, Manu também. Olha, mais dica para vocês, Grupo Jorge Batista, Compromisso e Credibilidade. São aí várias empresas, vários setores, graças a Deus aqui na nossa cidade, não deixando faltar nada, né? Um abraço, João Milson, todo mundo aí do Grupo Jorge Batista. Ainda falando sobre saúde, saúde dos olhos, Hospital de Olhos Bucá, tecnologia e cuidado com a visão. Gente, Hospital de Olhos Bucá é tecnologia pura. Às vezes eu vou lá fazer uma visita, alguma coisa que eu tenho que fazer e eu fico observando cada setor da clínica. É muita tecnologia, né? Vai mexer com os olhinhos da gente também é uma coisa delicada, né? Olha, um abraço para todo mundo aí no Hospital de Olhos Bucá. Eu vou aproveitar, vou comer aqui um pedacinho de pão também com a doutora, vou tomar mais um golinho de café. Você pega aí seu café ou a sua água. Tem gente que se tomar café essa hora não dorme mais não, né, minha gente? Pois olha, um minutinho a gente tá de volta. A beleza da vida está nos detalhes que escolhemos enxergar. O Hospital de Olhos Bucar oferece ambiente confortável e atendimento humanizado, garantindo a você e sua família uma experiência incrível. Já são mais de 70 mil pessoas atendidas e mais de 14 mil cirurgias realizadas. Milhares de vidas transformadas. Escolha viver com a melhor visão. Escolha o Hospital de Olhos Bucar. Na Cabedinho, vestir os pequenos com estilo e conforto é a nossa missão. Moda infantil de 0 a 10 anos para todas as ocasiões, do dia a dia às datas especiais. Looks cheios de charme e qualidade para o seu filho brilhar. Feita por pais que entendem a necessidade de outros pais. Visite-nos e descubra a moda infantil do jeitinho que você ama. Tem hora que a coisa aperta e você atrasa as contas, mas a Prefeitura de Floriano te entende, por isso prorrogou o prazo do Refis, o programa de recuperação fiscal. Se você tem impostos, taxas e multas em atraso até dezembro de 2024, procure a Central do Contribuinte e tenha de 70% a 95% de descontos nos juros e multas e parcelamentos em até 60 meses, mas é só até 30 de abril. Refis, refaça as contas e fique feliz. Prefeitura de Floriano. Alguns anos passam, outros deixam marcas. 2025 foi daqueles que transformam ideias em decisões, desafios em movimento, planos em realidade. Foi o ano em que escolhemos não parar. Mesmo diante dos desafios, dissemos sim, porque o futuro não espera. Porque o futuro não se espera, o futuro se constrói. Grupo Contábil RR Contas. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta, já para te dizer uma coisa, a saúde mental ela começa dentro de casa. A doutora já citou muito bem aqui de como o ambiente e os pais, não é, doutora, influenciam no comportamento dos filhos. Agora, vamos dar dica aí para quem está assistindo Café com Cris, para mim, para tantos pais, né? Como é que a gente pode, quais as dicas você pode dar para a gente ajudar sem exagerar na proteção dos nossos filhos? Então, Cris, eu acho que assim, a gente pode começar sendo exemplo, né? O celular, o uso do celular, ele tem sido naturalizado no nosso cotidiano, muitas vezes sem um controle e tem atrapalhado a vida nossa, dos adultos. Verdade. Eu te falo isso porque eu tenho uma filha de 8 anos que vira e mexe, fala, mãe, para de trabalhar quando eu estou em casa, estou no celular, porque ela sabe que eu estou trabalhando. Então, acho que a gente tem que se monitorar, porque a criança também repete muito comportamento por modelagem. Então, esse já é um primeiro ponto,
né? Então, a gente se monitorar para a gente poder ser coerente na hora de limitar o tempo de acesso às telas. Outra coisa é que hoje a gente super protege demais as nossas crianças. Como que eu posso exemplificar isso? A gente super protege evitando que eles resolvam os próprios problemas. Então, na escola, eu vejo muita intervenção dos pais na escola. Sim. Eu acho que escola é um ambiente que precisa ser de qualidade. Sim. E que você tem que escolher uma metodologia e uma escola que você confie. Mas a partir do momento que o seu filho está lá dentro, você precisa entregar e deixá-lo sob a autoridade das professoras. Então, eu vejo com muita frequência no meu consultório pais que trazem queixa da escola e queixam da escola na presença da criança. Então, isso desautoriza a escola, que é para ser um grande parceiro do pai. Então, essa é uma dica que eu acho crucial. Seja parceiro da sua escola, porque não existe escola perfeita. Não. Nós podemos sempre melhorar a nossa escola, sendo parceiro. Doutora, você deu 2 dicas perfeitas, não é, Lucas? Ah, que bom, porque eu estava aqui pensando... É porque é tanta coisa, né? Mas seja exemplo, né? Você começou muito bem, que seja exemplo e procure uma escola em que você confie. Porque desautorizar professor realmente... Gente, como atrapalha, eu vejo isso demais acontecer. Vejo demais isso acontecer. Dicas maravilhosas. E eu quero desafiar a doutora agora. Vamos para um bate-pronto? Papuf? Bora? Posso tentar. Agora vamos de bate-pronto com a doutora Daniele Rocha. Eu lhe digo uma palavra e você me diz outra. A primeira que vier na cabeça. Vamos lá. Infância. Paraíso. Família. Aconchego. Amor. Importante. Educação. Essencial. Futuro. Necessário. Verdade. Chega, a gente respira, né, doutora? Necessário. Mas gente, que prazer poder ter recebido a doutora Daniele Rocha aqui e conhecê-la pessoalmente. Eu só sabia de uma irmã de Emanuele que morava fora. Tu sabia, Adjane? Eu não a conhecia pessoalmente, né? E a gente agradece a sua presença, a sua disponibilidade, que a gente sabe que é uma agenda bem cheia, não é? A gente ficou feliz em lhe receber. Tem brinde para você, viu? Ninguém vem para o Café com Cris e sai sem presente, não, doutora. Obrigada. Espero que você goste. E olha, aqui nesse Café com Hoje a gente aprendeu muito, né, sobre a saúde mental infantil das crianças e ficou bem destacado o quanto que a família, os pais fazem parte desse processo crucial, né, na reabilitação dessas crianças ou na expressão maior ou menor de cada quadro. É verdade. Então, para que a gente possa realmente proporcionar esse bem-estar e qualidade de vida para essas crianças, as famílias têm que se conscientizar de que é um ambiente. É um problema familiar, não é um problema da criança, não é, doutora? É um problema que impacta a família toda. E olha, que sorte a nossa de ter recebido a doutora aqui no café e que sorte a de Floriano, porque eu vou contar agora, falei que ia contar no final do programa. Eu não vou contar, quem vai contar é você. Tudo bem. A partir desse mês de junho, né, eu vou passar a vir uma vez por mês atender aqui na cidade, na Princesinha. Vou estar atendendo na Clínica Multimed e eu espero estar retribuindo para a minha cidade, onde eu vivi a minha infância, um pouquinho de toda essa experiência que eu acumulei ao longo de quase 25 anos lidando com neurodesenvolvimento. A gente fica olhando essa cara jovem há quase 25 anos. Bem Gente, que linda! conservada. Mas olha, obrigada mais uma vez. Obrigada para você que estava aí assistindo o Café com Cris. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência. Você sabe que toda quinta-feira, 8 horas da noite, tem aquele Café com Cris especial, viu? Com muita inspiração e propósito, viu, doutora? O nosso programa é assim. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E obrigada para você que está assistindo aí pela GKTV. Não esquece de se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso Instagram também, GKTV Oficial. E a gente se vê na próxima quinta.